Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha do Enem 2021, questãozinha 110 da prova azul, beleza? Papo aqui falando de processos energéticos, bem bacana, bem legal, vamos fazer com calma, vou ampliar o máximo possível, esse tema é recorrente no Enem, beleza? Já caiu algumas vezes, até recentemente, beleza? Então é necessário que a gente, aproveite esse espaço e não só mate a questão, porque senão mata em um minuto, filho. Né? A ideia de fato é o quê? É comentar, relembrar e aí fazer com que essa resolução seja uma excelente revisão de conteúdo. Show de bola? Fica ligadões, meu irmão, que o Kibio tá crescendo para chuchu. É, filho. Né? 2021 comecei aqui, né? Com uma pegada um pouquinho mais forte. Esse ano 2022 vamos arrebentar. É muito conteúdo, é muita questão, tudo que vocês precisam aí para que esse ano de 2022 seja o último ano de vocês nessa porqueira de vestibular. Show de bola? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, vou ler a questão com vocês para a gente matá-la, mas, cara, eu vou fazer uma revisão grande da opção que é a correta, beleza? Então vamos lá. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres vivos, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Beleza? O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a... Então, galera, vamos lá. Quando eu trabalho com a ideia de combustível, a gente já vem na mente o quê? Gasolina. Beleza, né? Só que gasolina é derivado do petróleo. Show? Só que o petróleo, ele é uma fonte não renovável. Então, por isso, a partir do momento que eu só queimo o petróleo, né, a gente tem o quê? Né? No caso da gasolina, eu só tenho CO2 como produto. E esse CO2, ele vai, meu irmão, para a atmosfera ficar lá, né, aumentando a concentração a partir do momento que a gente vai queimando mais gasolina. Tranquilo? Beleza. Para a nossa vida de ensino médio, e eu não vou, né, entrar em polêmicas aqui, porque eu poderia entrar, mas se quiserem polêmica, me convidem aí, a gente vai no botequim, troca uma ideia fora, né, do que cai na prova de vestibular, beleza? Porque a questão do que ele chama de combustível ambiental tá muito relacionado a um processo que aqui no nosso país foi estimulado, que é a produção do álcool, do etanol, ok? A partir principalmente da cana-de-açúcar. Tranquilo? Beleza? Então, qual é a leitura que a gente faz? Quando eu tenho lá minha plantação de cana-de-açúcar, né? Vamos lá, vamos botar aqui bonitinho, né? Lembrem que a gente está trabalhando... minha cana-de-açúcar aqui, ó. Pode parecer um milharal também, né? Mas, enfim, né? Lembra que o milho também é utilizado principalmente nos Estados Unidos como fonte de biocombustível, tá? Então, poderia ser relacionado aqui também. Então, lembra que quando a gente queima esse cara, tá? Né? A gente produz o etanol a partir dele, maravilha? A gente faz a combustão, liberamos o CO2, beleza? E esse CO2, ele é utilizado na fotossíntese para produzir novas, ok? Tá? Uma nova plantação aqui de cana-de-açúcar, beleza? Então isso aqui é fotossíntese. Maravilha? Show de bola. Então, galera, a gente já pode até eliminar, né? Na letra A, fotossíntese, que a fotossíntese, né, não está relacionada ao processo de produção de etanol, e sim, né, da reciclagem do CO2. Né? A gente vai sequestrar esse CO2 aqui, ó, e fixá-lo novamente para o aumento da nossa cana-de-açúcar. Beleza? Então a gente renova e diminui a concentração de CO2 no ar. Então por isso que chamamos, né, o etanol exatamente de quê? De um biocombustível ou um combustível ambiental, como ele usou aí
na questãozinha. Maravilha? Semelhante à fotossíntese, a gente tem a quimiossíntese, ok? Só que a quimiossíntese utiliza reações químicas com o intuito de também produzir matéria orgânica, beleza? Então não é a ideia, né, por mais que o etanol seja, né, um composto também de origem orgânica, mas aqui a gente vai estar falando da própria, né, de matéria orgânica geral que mantém principalmente as bactérias vivas e tudo mais, beleza? Utilizamos muitas reações de oxidação, show? Então beleza. Então a gente poderia pensar na respiração aeróbica e fosforilação oxidativa como algo só, porque lembra que a fosforilação oxidativa é um termo utilizado para uma das fases da respiração aeróbica, em que a gente vai pegar, né, principalmente essa matéria orgânica, né, a glicose, e a gente vai produzir CO2 e, no caso aqui, muito ATP, né? Lembra que dentro da ideia didática a gente trabalha aqui com um saldo de 38 ATPs. Então é energia pra caramba, que é o que nos mantém de pé, né? Porque temos uma demanda elevada de ATP, já que o nosso metabolismo é bastante complexo. Então aqui também foge bastante a ideia. Então aí a questão a gente matou, né? Ficou a letra B, fermentação. Então fermentação está relacionada à produção do etanol, ok? E, cara, eu prometi para vocês que a gente ia fazer uma revisão boa de fermentação. Então vem comigo aqui, tá? Porque lembra que a cana-de-açúcar, um excelente fornecedor aqui, ó, de C6H12O6 de glicose, ok? Que é a nossa matéria-prima aqui para produzir o etanol. E, cara, lembrem aqui comigo, ó, que a glicólise, tá? Que é um mecanismo incomum aos organismos, ó, tem como saldo 2 ATPzinhos apenas. Ok? Lembra que a gente está falando de organismos bem simples fazendo a fermentação, né? A mais famosa de todas, as leveduras, ok? Os fungos, beleza? Que já foi resposta de uma questão do Enem, tá? Então, essa reaçãozinha de glicólise, tá? Ela é a primeira fase da respiração aeróbica, ok? E ela está aqui, ó, também, ó, na produção de 2 NAD, ok? H. Lembra que o NAD são transportadores aqui, ó, de eletroenergizados que reagem, né? E olha que maravilha, ó, olha o NADH aqui, né? Produzido bonitão, ok? Para transportar os elétrons que são, né? Captados aqui nessas reaçõezinhas. Lembra que da glicólise até o piruvato, ok? Eu vou botar a fórmula química, já para a gente fazer uma aulinha interdisciplinar aqui, ó. Tá? Aqui é o piruvato, ó, lembra aqui, ó, que eu posso botar na forma de piruvato, na forma, né, de íon, ou posso botar, ó, OH aqui para a gente caracterizar o ácido, por isso que a gente chama de ácido pirúvico também, ok? Galera da química, sempre, né, muito feliz. Então esse aqui é o piruvato ou ácido pirúvico, vocês fiquem à vontade, beleza? E aí, gente, o que eu tenho que caracterizar aqui que é importante para a gente, tá? Nas leveduras, tá? A gente trabalha muito eles, né? Além da produção da pinga, né? A gente trabalha muito na ideia dele como fermento biológico, não é isso? Então, esse processo, galera, né? A gente vai utilizar lá na massa da pizza e tudo mais. Por quê, Vitão? O que permite a gente utilizar como um fermento? Fazer a massa crescer, ó. Vamos primeiro retirar esse cara, tá? E aí a gente já vai entender. Porque isso aqui, ó, vocês vão ouvir muito a expressão descarboxilação. Lembra que isso é carboxila, ok? A carboxila aqui bonitinho, tranquilo? E o que acontece? Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui vai originar, ó, se você pensar aqui, ó, numa outra ligação com oxigênio, é o que libera o nosso queridíssimo CO2, beleza? Então, dessa reaçãozinha aqui, a gente tem como produto nada mais, nada menos do que, se são 2 moléculas de piruvato, eu estou falando de 2 CO2. Esse CO2 que é liberado e trabalha na expansão da massa do teu bolinho, da tua pizza, ok?
Então, tome muito cuidado. Você não pode botar fermento biológico na massa e tacar direto no fogão, porque você mata. Se estou falando de um organismo, estou falando de um fungo. Se botar lá 300 graus no seu fogão, filho, você mata o bicho. Beleza? Bicho não, desculpa, fungo. Tranquilo? Então, você mata aquela porcaria. Então, você pode usar até mesmo o fermento químico, né? Lembra que o fermento químico, olha que maneiro essa aulinha fica interdisciplinar, galera. Né? Eu estou falando ó, desse maluco aqui, ó, NaHCO3, é o bicarbonato. Okay? Esse cara, quando ele se decompõe, ele forma o carbonato, ele forma também quem? O CO2, ok? Mais água. Show? Se eu botar 2 aqui, você ainda balanceia e tira onda, ok? E aí, filho, esse cara aqui, ó, importantíssimo, né? E você está usando uma substância química, então tá com pressa, tá com fermento químico, você não mata o fungo, né? E a massa cresce de qualquer maneira. Se você utilizar fermento biológico, tacar no fogão, ferrou, né? Teu bolo vai ficar aquela sola de sapato, uma porcaria, pelo amor de Deus, nem me convide para comer esse bolinho e tomar um café. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é a ideia inicial. E aí, a gente tem a produção, ok? A partir da retirada desse cara, de acetaldeído. Ah, Vitão, o que é isso? Ó, tira esse cara, a carboxila, e sobrou quem? Ó? CH3, C dupla O e um H. Olha aqui, ó, se é um aldeído, se tem 2 carbonos, eu posso chamar de etanal ou acetaldeído, ok? Né? Lembra que a nomenclatura ó, A7 para 2 carbonos, tá? Então, aqui fica acetaldeído, beleza. E aí, gente, desse cara aqui, olha a importância da formação aqui dos NADHs, ok? Porque esses caras, eles vão ser transferidos, ó, olha que bacana, eles vão ser utilizados, deixa eu botar uma cor aqui bonita, vou tacar um azul, ok? E aí, esses caras aqui, ó, trazem os elétrons com bastante energia, a gente falou, ok? E lembre uma coisa lá da química, retirar elétron, a gente chama de reações de oxidação. Acrescentar elétron, a gente chama de reações de redução. Então, quando eu trago esses NADs aqui para reagirem, tá, lá com o acetaldeído, tá? Vou ter que botar para cima aqui para eu não ficar por cima da parada. Show? Eu estou falando que eu vou liberar novamente, ó, os NADHs. Então, a galera aqui na UERJ gosta muito dessa expressão, a reoxidação, ok, dos NADs, beleza? Dos NADHs. Então, eles reoxidam e isso é importante para você fornecer novamente, ó, NAD+, na reação. Beleza? Tranquilo? E aí, cara, a gente agora pode pensar na reação e nos produtos dessa reoxidação. Deixa eu botar a setinha maior aqui, tá? Vocês aprendem na química isso, nas reações orgânicas. Redução de carbonilados da forma sempre hidroxila, ok? Então eu tenho aqui, ó, se era uma carbonila, eu tenho a formação de, olha só, que beleza, de etanol. Ah, Vitão, então eu tenho como produto aqui o álcool, certo? Que a gente estava comentando inicialmente que vai ser queimado, ok? E vai originar CO2 e vai cair na fotossíntese, vai renovar o processo e aí a gente tem essa ideia, tá, fechada em relação à fermentação como um mecanismo que pode derivar, sim, os combustíveis ambientais. Beleza? Então, na verdade, a fermentação, a gente trabalhou em 2 processos muito importantes, né, galera? A gente falou aqui de, ó, óleo CO2 aqui destacado, beleza? CO2 destacado, utilizado aí na produção das massas, não é isso? Do bolinho e tudo mais. E a gente tem aqui, ó, a produção do etanol com a ideia de produção de um combustível. Porra. Então, tudo muito importante aí na nossa vida. Maravilha? O ponto negativo que os ambientalistas trabalham muito com esse papo aí do que eles chamaram de combustível ambiental, que pensa o seguinte, ó, para ficar polêmica aí para o final da aula, né? É a área que a gente utiliza para produzir isso aqui, cana-de-açúcar.
né? Aqui no Rio, quem já deu um rolê aqui por Campos, né, já viu, meu irmão, que é só monocultura, né, cana-de-açúcar. Quem já deu um rolê, quem foi de São Paulo, Ribeirão Preto, nossa senhora, muita cana-de-açúcar. Quem é do Nordeste e já deu um rolê por lá também, já viu a quantidade de plantação de cana-de-açúcar. Então, imagina as áreas que foram desmatadas para plantar essa cana-de-açúcar. Então, isso é dentro de um equilíbrio aí, tá? Entra na discussão se vale a pena ou não esse biocombustível ou se valeria mais a pena a manutenção das florestas e tudo mais e o consumo somente da gasolina. E aí é uma discussão boa para o botequim. Beleza? Mas eu deixo aí em aberto para vocês pensarem o que vale mais a pena. Na ideia do vestibular tá aqui bonitinho, a gente vai considerar o etanol sim como um biocombustível, show, mas lembrando que o convite pode ser feito e aí a gente troca essa ideia aí numa tranquilidade maior de um botequim. Show de bola? Espero que tenham curtido, espero que tenham acertado, tá? Qualquer dúvida, galera, manda aí a mensagem, a gente troca uma ideia, troca uma figurinha e vamos com tudo para a próxima. Valeu!